Olá, meus amores, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ação trabalhista, tá? Vocês sempre me perguntam qual é o livro que eu estou utilizando como bibliografia básica. Para o meu estudo de processo do trabalho, eu estou utilizando como bibliografia básica o Direito Processual do Trabalho do Carlos Henrique Bezerra Leite, tá? Então, Carlos Henrique Bezerra Leite é quem eu estou utilizando como bibliografia básica, bem? Vamos lá. Inclusive, tem coisas que eu vou tirar do livro dele, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho do conceito. Inclusive, o conceito que eu vou dar pra vocês é o conceito dado pelo Carlos Henrique Bezerra Leite no livro dele, que ele fala o seguinte: a ação é um direito público, humano, fundamental, autônomo e abstrato, constitucionalmente assegurado à pessoa natural ou jurídica e alguns entes coletivos para invocar a prestação jurisdicional do Estado, objetivando a tutela de direitos materiais individuais ou meta-individuais. Então, veja bem, ele diz pra gente que a ação, ela é um direito público. Por que um direito público, gente? Porque por meio da ação, qualquer pessoa tem o direito de invocar, né, para si a prestação jurisdicional do Estado, tá? Que é realizada por meio do processo. E o processo, ele pertence ao quê? Pertence ao domínio do direito público. Então, se o processo pertence ao domínio do direito público, né, e a ação é realizada por meio do processo, ou a ação também pertence ao direito público. Então, a ação é um direito público. Aí ele diz que é também um direito humano. Por que a ação é um direito humano, gente? Porque ela é reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela, né, foi ratificada pelo Brasil, acredito eu, acho que em 1992, salvo engano, foi ratificada aqui por nós. Ela traz, né, em seu corpo, lá no artigo 8º, o direito de ação. Então, é um direito humano. E ele diz ainda que é um direito fundamental. Por que é um direito fundamental? Porque está previsto na nossa Carta Magna, na nossa Constituição de 1988, lá no artigo 5º, que trata de um rol enorme, imenso de direitos fundamentais. No artigo 5º, inciso 35, tá lá o direito de ação, então, como um direito fundamental. E ele diz ainda que o direito de ação é um direito autônomo e abstrato. Por que um direito autônomo e abstrato, gente? Porque o direito de ação, ele pode ser exercido independentemente da existência do direito material. Quando você ingressa com a ação, de cara não vai ser evidenciado se você tem ou não direito material. Isso não está em jogo ali. Só vai estar em jogo, né, se você está com os elementos de ação e as condições da ação que a gente vai ver depois. Mas, ou seja, para você exercer o direito de ação, você não precisa necessariamente deter o direito material, até porque é isso que vai ser aferido, né, na ação ali, tá? No processo. E ele diz ainda que o direito de ação é um direito, como a gente viu, né, constitucionalmente assegurado à pessoa natural jurídica e alguns entes coletivos. Por quê? A Constituição, ela vai assegurar, né, vai lá, tá expresso, o direito de ação para as pessoas físicas, pessoas jurídicas e alguns entes coletivos, tá? Porque no nosso ordenamento jurídico, como diz o Carlos Henrique Bezerra Leite, o acesso ao poder judiciário, ele é assegurado tanto em título individual para uma pessoa, quanto em título coletivo, né? E isso se aplica, né, ao direito do trabalho, tá? Então, esse conceito também se aplica à ação trabalhista, beleza? Visto o conceito de ação, desmiuçado o conceito de ação, a gente passa agora para a análise da classificação das ações trabalhistas. Eu não vou falar agora das condições da ação, que eu vou deixar para fazer isso num vídeo separado. Vamos conversar um pouquinho sobre a classificação das ações trabalhistas. Olha, as ações trabalhistas, elas se dividem em ações de conhecimento, também chamadas de ações cognitivas, ações executivas e as ações cautelares e ações mandamentais. Olha só, gente, a gente tinha antes uma classificação que era chamada de classificação ternária ou trinária. Por que trinária? Porque a gente tinha a divisão das ações trabalhistas em 3 espécies de ações, que era de conhecimento, cautelar e execução. Só que essa classificação trinária, dividindo a ação trabalhista em conhecimento, cautelar e execução, 3 ações, ela começou a ter duras críticas, grandes críticas na doutrina. Por quê? Porque essa divisão, eles entendiam que essa divisão em 3 era um resquício do Estado liberal. Por quê? Porque no Estado liberal, como a gente já viu, o juiz, ele se limitava a ser
meramente uma boca que transmitia, que falava as palavras da lei. Ele era mero pronunciador da lei, da letra fria da lei. Ele não tinha uma ação, né, uma atuação mais ativa. Ele simplesmente, a atuação dele se resumia em reprodução da letra fria da lei. Então, com a vinda do Estado Democrático de Direito, percebeu-se que o juiz, né, que era necessário uma atuação mais ativa do juiz, que era benéfico uma atuação mais ativa do juiz. Então, a doutrina bateu em cima, né, criticou muito essa classificação trinária por conta disso, porque essa classificação trinária, ela privilegia aquela visão do Estado liberal de que o juiz era mero reprodutor da lei fria, da letra fria da lei. Então, trouxeram aí a chamada classificação quinária, que seria classificando aí, dividindo aí a ação trabalhista em 5 espécies, que seriam as ações de conhecimento, as ações cautelares, ações de execução lato sensu e as ações mandamentais, tá bom? Que a gente vai analisar cada uma aí separadamente, beleza? Vamos começar pelas ações mandamentais, tá bem? Então, olha só, gente, nas ações mandamentais, como o próprio nome diz, o que nós temos aqui é um provimento judicial que ordena, que manda, que determina, ou seja, na ação mandamental, a sentença ela vai atuar sobre a vontade do vencido, né, compelindo o vencido a cumprir aquela decisão, né, sem necessidade de um novo processo de execução. Então, as ações mandamentais, elas proferem uma sentença de procedência mandamental, que manda fazer algo. Aí ele cita até o exemplo do mandado de segurança, tá bem? Então, as ações mandamentais, elas proferem sentenças de procedências mandamentais que mandam fazer algo sem a necessidade de um processo de execução, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora das ações executivas lato sensu. As ações executivas lato sensu, elas recebem esse nome porque elas determinam desde logo a entrega do objeto, ou seja, não precisa de nenhuma ação, né, por parte do vencedor. A parte vencedora, ou seja, você teve o processo de conhecimento, o juiz conheceu o direito da parte vencedora, declarou, né, que aquela parte tinha aquele direito. Então, ela venceu aquele processo de conhecimento. Ela não vai precisar agir, não vai precisar tomar nenhuma ação, nenhum provimento para ter aquela entrega, aquela execução. Por quê? Porque as ações executivas lato sensu, elas vão determinar desde logo a entrega do objeto, independentemente de ação da parte vencedora. Um exemplo é a ação de despejo, né? Porque a ação de despejo, a sentença ali que decreta o despejo do réu, ela não comporta execução nos moldes da execução executiva tradicional, como diz o Carlos Henrique Bezerra Leite, né? Porque a ação de despejo, a sentença ali, vai simplesmente dar um prazo e mandar eles saírem. Então, é executiva lato sensu nesse sentido, que não precisa de uma ação da parte vencedora, né? A própria sentença ali da ação de despejo vai determinar desde logo que a coisa, no caso a casa ali, seja devolvida, seja entregue, que o objeto seja entregue à parte vencida, beleza? Agora, as ações de conhecimento, gente. As ações de conhecimento. Nas ações de conhecimento, o autor, ele vai pedir o quê? Uma sentença terminativa, uma sentença definitiva. As ações de conhecimento, elas recebem este nome conhecimento porque o juiz vai usar daquela ação ali para conhecer o que está acontecendo, para conhecer a matéria, né? Porque assim, de fato ali, de início, de cara, as partes não vão conseguir levar ao juiz todas as informações necessárias para ele prolatar a sentença. Então, você não consegue colocar ali, né, na petição inicial tudo que o juiz precisa saber, né, pra ele dizer, olha, você tem direito, olha, você não tem direito. Não, ele vai precisar ouvir ambas as partes, vai precisar, né, produzir algumas provas, enfim, vai precisar tomar conhecimento daquele fato, de tudo que aconteceu, a fim de que no final ele tome a decisão né, perceba, né, de quem é o direito, quem é o detentor daquele direito ali em juízo, beleza?
Gente, as ações de conhecimento, elas têm uma subdivisão. Elas subdividem-se em ações de conhecimento condenatórias, ações de conhecimento constitutivas e ações de conhecimento declaratórias. As ações de conhecimento condenatórias, como o próprio nome fala, são aquelas que condenam o réu a dar, a fazer ou não fazer, ou pagar alguma quantia, pagar alguma coisa. Então, elas visam a obter um título judicial que assegura o direito material, né, que foi pedido lá na inicial, que foi relatado na inicial. Então, um exemplo, pagamento de horas extras. Eu entro com a petição inicial dizendo que durante a vigência do meu contrato de trabalho eu fiz diversas horas extras que não foram pagadas, eu numero tudo lá, faço direitinho. E no final, que o juiz, depois do juiz conhecer dos fatos, ele condena, né, o réu ao pagamento das horas extras que ele não havia pago durante a vigência do meu contrato de trabalho. Então, o que o juiz fez? Ele reconheceu um direito material que foi deduzido, que foi relatado por mim lá na petição inicial. Então, as ações de conhecimento condenatórias, elas visam uma sentença que condena o réu a fazer, não fazer ou pagar alguma coisa, dar alguma coisa, beleza? Depois nós temos as ações de conhecimento constitutivas. Constitutivas no sentido de constituir, de modificar ou de extinguir uma relação jurídica, tá? Então, olha só, as ações de conhecimento constitutiva, elas podem modificar uma relação jurídica, elas podem criar uma relação jurídica ou elas podem extinguir uma relação jurídica. E aonde está isso? Modificação, artigo 461 da CLT. Criação, artigo 460 da CLT. Extinção, artigo 494 e 853 da CLT, tá bem? Olha só, aqui nas ações de conhecimento constitutivas a gente não está criando novos direitos, tá? Estamos apenas reconhecendo um direito que já existe ou tornando efetivo, né, aquele direito que já existe com a intervenção judicial. Então, olha só, não estou criando direito. O que eu estou criando aqui, ou melhor, reconhecendo, é a relação jurídica, é um direito que já existia. Então, não tem criação de direito. Tem apenas reconhecimento de um direito que já existia, mas que apenas não tinha, como que eu digo, concretude, né? Não tinha efetividade no plano real. Por exemplo, você entra com uma ação para reconhecer um vínculo empregatício, né? Você está trabalhando como autônomo, você não é autônomo nada, né? Tem uma relação de empregatícia ali, tem um vínculo empregatício, né? É uma subordinação, enfim. Então você entra com uma ação nesse sentido de que o juiz, né, constitua aquela relação jurídica existente entre você e seu patrão, ou seja, reconheça o vínculo trabalhista. Lembrando que a gente já viu, né, quando a gente falou de competência, que quando a gente estudou competência, que só a justiça trabalhista, só, né, o justiça do trabalho, que pode reconhecer ou extinguir uma relação jurídica trabalhista, beleza? Né, um vínculo empregatício. Por fim, nós temos as ações de conhecimento declaratórias, o próprio nome fala, que visa declarar. Tem por finalidade o quê? Obter a declaração da existência ou da inexistência de uma relação jurídica, ou da verdade ou da falsidade daquela relação, daquele documento que foi apresentado ali. Então, olha só, as constitutivas vão criar, modificar ou extinguir a relação jurídica. As declaratórias vão apenas declarar, dizer, ó, existe a relação, ó, inexiste a relação, beleza? Nós temos também o uso da ação de conhecimento declaratórios para verificar a verdade, a autenticidade ou a falsidade de um documento, beleza? Então, olha só, nas ações de conhecimento declaratórios, o que o autor quer, o que o autor visa com esse tipo de ação é declarar, né, dizer certeza, ter certeza sobre a existência, sobre a inexistência de determinada situação ou determinada relação jurídica, né, ou sobre a verdade ou não de um determinado documento, tá bom? E, gente, ele pode entrar com uma ação simplesmente para pedir a declaração? Sim. Por quê? Isso tá onde? Está no artigo 19 do Código de Processo Civil. Tá lá assim, ó. Os interessados O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade do documento. Então, mesmo que tenha ali um direito e tal, o autor, ele pode simplesmente se limitar, ficar satisfeito em querer que o juiz declare a existência ou inexistência, a falsidade ou não daquele documento. Beleza? Ok.
Ok, então a gente fechou aqui as ações de conhecimento. A gente já falou das ações executivas lato sensu, das ações fundamentais e das ações de conhecimento. Vamos falar agora das ações executivas, né? Olha só, na ação executiva, gente, o que acontece? O vencedor da demanda, ele vai exigir a aplicação prática da sentença. Então, olha só, a gente teve a ação de conhecimento, o juiz conheceu do direito, disse, verdade, olha só, você tá com um direito material, esse direito é seu. Beleza, vamos supor, você tem direito, você entrou com uma ação de conhecimento, né, condenatória, exigindo a condenação do seu ex-patrão ao pagamento das horas extras que você efetuou durante a vigência do contrato de trabalho. O juiz disse sim, você tem direito ao recebimento dessas horas extras. Beleza. Então perceba-se, com a ação de conhecimento, ali eu fiz uma pergunta pro juiz. Eu tenho direito a receber essas horas extras que eu fiz durante a vigência do meu contrato de trabalho com esse empregador, com o réu? O juiz vai responder na sentença do processo de conhecimento, o juiz vai responder, sim, você tem direito. A partir do momento que o juiz disse, sim, você tem direito, o que vai acontecer agora? Ações executivas, lembrando que nós temos agora o processo sincrético. Então você não entra, em via de regra, você não vai entrar com uma nova ação executiva. Você tem aqui o cumprimento da sentença, ou seja, nas ações executivas você vai visar o cumprimento da sentença, a aplicação na prática daquela sentença. Ou seja, o juiz disse sim, você tem direito de receber as horas extras. Na ação executiva, o que você quer? Receber as horas extras, ver aquele dinheiro ali na sua mão. Então é isso que você vai fazer com isso que a ação executiva visa, tá? Da aplicação concreta, da aplicação prática da sentença, ou seja, te dá o dinheiro ali no caso, tá? Então olha só, eu disse que a gente tem agora o processo sincrético, aonde você não tem que entrar com uma nova ação executiva, não, que você tenha o cumprimento direto ali da sentença, vai exigir que a sentença seja cumprida, né, que aquela resposta que o juiz te deu tenha uma aplicação na prática, beleza? Só que tem uma exceção, nos casos dos títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles que não foram proferidos numa ação de conhecimento, ou seja, não foram proferidos por meio da sentença, porque a sentença é um título executivo judicial. Então, se você tem um título executivo extrajudicial, você não vai precisar entrar com a ação de conhecimento, ter a sentença e aí executar a sentença. Não. Você entra direto com a ação de execução. Então, no caso dos títulos executivos extrajudiciais, aí sim você entra com uma ação autônoma ali, com uma ação mesmo de execução, com uma ação executiva. Beleza? Ok, fechamos ações executivas. Vamos ver agora a última espécie aí, que é as ações cautelares. Bem simples. Gente, a ação cautelar, cautela, resguardar, né, assegurar. É isso. As ações cautelares, ela tem um caráter acessório. Por que um caráter acessório? Porque elas não são independentes, tá? Elas são aplicadas para assegurar que haja o resultado útil da ação principal. Ou seja, você tem uma ação de conhecimento ou uma ação de execução e você entra com a ação cautelar para permitir que a ação de conhecimento ou ação de execução seja efetiva. Porque, por exemplo, sei lá, se você entra com uma ação cautelar para garantir que você consiga ter uma aplicação prática da sentença, porque não adianta nada ganhar no papel e não conseguir executar. Então você entra com uma ação cautelar para que lá no futuro você consiga executar aquela sentença. Então cautelar visa assegurar a execução da sentença, enfim, assegurar ali o resultado útil tanto da ação de conhecimento da ação de execução, que é a ação principal. Então, olha só, a ação cautelar não é uma ação sozinha. Você tem uma ação principal, que pode ser de conhecimento ou de execução, e aí a cautelar é uma ação acessória, um acessório da ação principal, beleza? Da ação de conhecimento ou da ação de execução, tá bem? Então, é isso, né? Pra fechar aqui o vídeo, vamos falar um pouquinho também das ações coletivas, né? Das ações coletivas. Nós temos as ações coletivas stricto sensu e as ações coletivas lato sensu. Gente, as ações coletivas stricto sensu é o que a gente chama de dissídios coletivos, que está previsto na CLT. As ações coletivas stricto sensu, dissídios coletivos, qual é o objetivo do dissídio coletivo, gente? É defender o interesse geral. O interesse geral do quê? De uma categoria profissional, de uma categoria econômica. Então você tem uma categoria profissional econômica e você quer, por meio do dissídio coletivo, defender um interesse que é geral daquela categoria, ou seja, um interesse que é de toda aquela categoria, seja profissional, seja econômica. Tá,
em via de regra, o objetivo do dissídio coletivo, em via de regra, é a criação de novas normas, ou de cláusulas, ou de condições de trabalho que sejam mais benéficas do que as previstas em lei. Então você tem uma lei que prevê aquelas condições de trabalho, prevê normas sobre aquilo, cláusulas sobre aquilo, mas você quer melhorar a sua situação ali. Então, aquela categoria quer melhorar a situação dela em vista da lei. Então, o que eles fazem? Entra com o dissídio coletivo para tentar aí criar novas normas, novas condições de trabalho que sejam melhores do que as condições dadas pela letra da lei, tá? Olha só. Essa possibilidade que a Justiça do Trabalho tem de criar normas trabalhistas por meio do dissídio coletivo é o que nós chamamos de poder normativo, tá? E esse poder normativo do Justiça do Trabalho tá onde? Tá no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal. Gente, artigo 114 assim, é uma leitura imprescindível, tá? O pessoal da minha turma aí, lê esse artigo 114 aí de novo, tá? Que é muito importante. Fala de toda a competência aí da Justiça do Trabalho, enfim. Tá, vamos lá. Uma observação, gente. A natureza jurídica dos dissídios coletivos é sempre declaratória ou constitutiva. Ela sempre vai declarar alguma coisa ou constituir alguma coisa. Ou seja, não existe dissídio coletivo de natureza condenatória. Nunca um dissídio coletivo vai condenar alguém a alguma coisa. Ou ele vai declarar alguma coisa ou vai constituir alguma coisa. Ou seja, criar, né? Geralmente, igual eu disse, a criação de normas, de cláusulas, de condições de trabalho que sejam melhores, mais benéficas do que aquelas dadas apresentadas pela lei, beleza? Do outro lado, nós temos as ações coletivas lato sensu, que são as ações civil públicas, gente. Olha só, no caso do direito do trabalho, as ações coletivas lato sensu são aquelas ações civil públicas, né, promovidas pelo MPT, pelo Ministério Público do Trabalho. As ações coletivas lato sensu, elas não visam a criação de novas condições ou de novas normas, como a gente viu nos dissídios coletivos, né? Os dissídios coletivos, como a gente viu, acabou de ver, só pode ser declaratória ou constitutiva. Por quê? Porque visa, na maioria das vezes, em via de regra, né, criar novas condições ou novas normas, tal, tá? Aqui nas ações coletivas lato sensu, ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, a gente não tem como objetivo a criação de novas condições ou de novas normas, tá bom? As ações coletivas lato sensu, elas objetivam de forma geral condenar, impor, né, ao réu algumas obrigações para ele fazer ou não fazer alguma coisa, enfim, tá? Ou condenar o réu em dinheiro, né, quando for impossível, inviável ele cumprir aquela obrigação determinada para ele, tá? Então, ações coletivas lato sensu são condenatórias. Já as ações coletivas stricto sensu, melhores, né, o dissídio coletivo, só podem ser declaratórias ou constitutivas, tá bom? Uma observação. Para fechar tudo aqui. No processo do trabalho, os principais legitimados para propor as ações coletivas lato sensu o Ministério Público do Trabalho e também os sindicatos, tá? Geralmente mais o Ministério Público aí, como eu disse, do Trabalho, o MPT, tá bem? Então, gente, a gente fica por aqui, fecha esse vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo a gente fala um pouquinho mais aí das ações trabalhistas, condições da ação, etc. Mas espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês a identificar aí, entender um pouquinho mais as ações trabalhistas, como funcionam, suas espécies, etc. Tá bem? Então, um beijo e até o próximo vídeo.